Bom, quem nunca contou assim uma mentirinha na vida, hein? Até as crianças contam mentiras e criam mundos imaginários para fugir das punições e dos castigos. Mas quando é que a mentira passa da conta e pode se transformar em uma doença? Veja na reportagem de Daniel Fabres. Pregou aquela mentirinha, atire a primeira pedra. Não é o caso de Fletcher Reed, um advogado interpretado pelo ator Jim Carrey, que se vê em uma situação delicada quando o filho dele, ao soprar as velas do bolo de aniversário, pede que o pai não minta por um dia. A história de Pinóquio, escrita por Carlo Collodi no século XIX, é um clássico da mentira. Esculpido por um entalhador chamado Geppetto, Pinóquio nasceu de um boneco de madeira, mas que sonhava ser um menino de verdade. Ele ganhou vida, fugiu de casa e passou a mentir. Mas cada vez que o menino mentia, o nariz dele crescia. Ficção à parte, a mentira faz parte da nossa realidade. As crianças sabem bem disso, segundo os psicólogos. Elas usam a mentira para sustentar o egocentrismo e até mesmo para não serem castigadas. Então ela vai mentir para a mãe, não fui eu que quebrei o vaso, ou vai dizer, não, eu não estou aprontando nada na escola. Então, assim, vão ser algumas mentiras para se autossustentar. Muitas crianças que já nascem assim, com um ambiente onde a mentira é algo comum, ela vai tender a mentir mais. Mas quando a mentira passa a ser constante e exagerada, pode ser que seja um dos sintomas de alguns tipos de doença. Entre eles, a mitomania, que se resume àqueles que são compulsivos em mentir. São pessoas que utilizam essa mentira como uma mania mesmo, como se fosse uma compulsão. Tem pessoas que têm mania de beber muito, ou mania de comer muito. Essas pessoas têm mania de mentir. Tem ainda os psicóticos, que não têm noção da realidade. Quando a pessoa vive a mentira, quando ela já começa a mentir demais, assim, enrascar nas mentiras, se emaranhar. Então, para sustentar uma mentira, ela conta outra, até que se vira uma compulsão por mentira. E aí nós trabalhamos como se fosse uma patologia mesmo, uma doença. A psicopatia também é outro tipo de patologia. Todo psicopata ele mente, seja o leve ou o mais pesado. Mas só 20% que leva realmente a causar o assassinato, o homicídio. 80% dos psicopatas, eles são leves, eles estão no meio de nós. Então eles mentem, só que eles causam algum dano, porque eles são sempre egocêntricos, sempre egoístas. Então eles vão mentir para ter o que querem. Já os megalomaníacos sustentam o poder e, para isso, usam e abusam da mentira. São pessoas que se acham dotadas de superpoderes, ou dotadas de alguma coisa a mais, se sentem especiais no mundo. Então, eles assumem realmente uma fantasia de mentira e vivem conforme aquela fantasia. Então, elas se sentem uma princesa, o homem ele se sente um popstar. Em todos esses casos, o tratamento com medicamentos e terapêutico é necessário. E a família tem que procurar conscientizar essa pessoa, para essa pessoa procurar ajuda. Porque por si só, provavelmente ela não vai aceitar que ela está mentindo ou entender que aquilo ali é uma patologia. A família precisa estar atenta a isso e buscar ajuda. Ainda de acordo com a psicóloga, a chamada mentira leve é normal e às vezes necessária. Prova disso está nas ruas e é cada tipo de situação. Por exemplo, eu não queria sair. Aí eu inventava mentira que tinha que fazer alguma coisa. Eu já tô na rua, já saí de casa e tô debaixo do chuveiro. Seu filho pediu dinheiro, a senhora falou que não tinha. Queria falar não, aí eu falei, mas eu não tenho isso, então foi uma mentira. Outros já preferem levar na brincadeira. O Galo é melhor que o Cruzeiro. Mas em comum, todos concordam. É difícil mentir, eu acho que você mente hoje, amanhã você é pego no salto. Sempre a verdade aparece. Sempre a verdade aparece. Mentira dá trabalho, hein? Tem que ficar lembrando da mentira. Bom, o Dia da Mentira surgiu com a troca do calendário juliano para o gregoriano pelo rei Carlos IX da França em 1564. A partir daí, o Ano Novo começou a ser comemorado no dia 1º de janeiro. Mas como naquela época as notícias demoravam muito a chegar até as pessoas, muitas pessoas ainda achavam e comemoravam o Ano Novo no dia 1º de abril, e eram chamadas de mentirosas, né? Aqui no Brasil, a data começou a ser lembrada quando os índios começaram a falar com os portugueses que existia ouro enterrado nas praias. Bom,
A verdade é que às vezes a mentira é uma doença, mas qual é esse limite, hein? Entre a mentira doença, a mentira... Será que existe mentira saudável aqui com a gente? Então, a Andréia Lima Corrêa, que vai explicar pra gente direitinho quando é que tá essa mentira. A mentira é saudável em algum momento? Existe mentirinha branca, Andréia? Não acredito que exista mentirinha branca, não. Feito ela disse ali, me ligam, eu falo, não, já tô saindo, tô dentro do carro, mentira, tá no chuveiro. Isso não é mentirinha branca. Esse tipo de mentira, não deixa de ser uma falta de confrontamento com aquela realidade. A pessoa está fugindo de enfrentar aquela realidade, aquela situação. Então, não é necessário. A pessoa mente, às vezes, por um mecanismo que ela aprendeu desde pequena, né? Então, ela já acostuma desde ali, daquele ambiente de família, aprende que a mentira, às vezes, é algo que é reforçado positivamente nela e ela tende a ter benefícios com a mentira. Então, permanece um adulto mentiroso. Uhum. Mas isso não quer dizer que seja saudável nem agradável para um adulto, para um ser humano mentir. Sempre é prejudicial. A mentira, ela estava tentando me explicar o seguinte, que a mentira só é mentira quando a gente sabe que aquilo não é verdade. Isso, quando há intencionalidade. Quando não há intencionalidade, por exemplo, numa demência, um idoso está com uma demência e ele tem uma distorção ali da realidade dele, não porque ele quer mentir, tem um déficit ali na cognição. Então, ele não tem aquela clareza de que ele está mentindo, mas ele não está falando a verdade, porque os fatos estão distorcidos. Uhum. Ali é uma mentira? Não é uma mentira, porque não houve uma intenção naquela mentira. Agora, só é mentira quando há uma intenção. Quando a pessoa tem a intenção de fazer um dano, ou de se esconder, ou de camuflar algo, aí se torna uma mentira. Andréia, olha só, e quando as crianças mentem até os 3 anos, elas fantasiam muito, isso é mentira? A gente estava até conversando um pouco a respeito disso, né? A criança, quando ela é pequenininha, ela tem a necessidade, ela está numa fase criativa. Então, às vezes, a fantasia dela, para ela, aquilo ali ainda não é intencional. Ela está vivendo a fantasia e ela cria um personagem, naquele momento cria ali. Um irmão imaginário. Um irmão imaginário, aquilo tudo é uma elaboração para o crescimento, para o desenvolvimento dela. Agora, a partir do momento que a criança começa a ter um entendimento de verdade, de coisa certa e errada, ela já passa a entender quando ela mente e quando não mente. Isso a partir de que idade? 3 anos? 3, 4 anos, ela está ainda assim elaborando ali nessa parte de fantasia. Os pais devem dizer, não, filhinho, isso não é verdade, não foi isso que aconteceu, deve corrigir ou deve lidar como com essa fantasia da criança? Nessa fase de 3 anos, se ela está fantasiando um personagem, você não tem que cortar aquilo ali, porque você está cortando a parte criativa da criança. Agora, se a criança já tem uma consciência de verdade, mentira, 6 anos, 7 anos, 5 anos, hoje as crianças são muito prematuras, né? Ela já tem consciência aí sim. Ela mente porque ela não quer levar um tapa no bumbum da mamãe, porque às vezes quebrou um vaso e não conta que aquele vaso ele foi quebrado. Aí sim a criança, nesse caso, deve ser corrigida. Porque ela tem que entender que a mentira não é algo que vai trazer benefício para ela, e sim prejuízo. André, e quanto mentira é doença? Aquelas pessoas que mentem compulsivamente, mentem o tempo todo. Todo mundo conhece alguém assim. É não vou já pensar, não acredito. É megalomaníaco. Se ela inventou, não é verdade. O sintoma de mentira só, nós não podemos dizer que só esse sintoma de mentira existente no indivíduo é um sintoma psiquiátrico, por exemplo. Mas é um sinal de que pode haver outros sintomas ali associados a ele. Então, a gente tem que ver, tem que fazer uma avaliação mesmo, né? Do porquê dessa mentira, qual que é a razão que aquela pessoa está mentindo. Por exemplo, tem pessoas deprimidas, depressivos graves, né? Que estão no processo de depressão mais patológico mesmo. E ali na depressão, aquele indivíduo tem a necessidade de mentir e ali vira uma rede. Ela começa a mentir uma coisa e ela, para sustentar aquela mentira, ela faz outra mentira e outra, e isso gera um sofrimento muito grande para o indivíduo. Sentimento de culpa, de tristeza por aquela mentira. E aquele sustentar da mentira é muito difícil para ele. Agora, no caso, por exemplo, do psicopata, né, que já é uma doença mais grave. Que mente sem saber por que mente, isso mente porque mente, ponto. Ele mente, ele é narcísico, tudo é voltado para ele. Na verdade, ele sabe, ele tem consciência que é mentira, ele não é que ele não sabe, ele sabe, só que isso para ele é uma arma. Ele usa disso para ludibriar, para fazer teatro, para enganar, para persuadir e para conseguir algo a favor dele. Então, é uma doença, precisa ser tratado, precisa ser cuidado, né? Agora, existem muitos, como a psicóloga comentou, psicopatas no meio da sociedade, né? E nós não conseguimos, às vezes, perceber quando isso é num nível muito
Como que a gente né? percebe quem é a pessoa que está mentindo, que é um psicopata ou que não é? É difícil a gente perceber, porque qualquer pessoa pode ser enganada por um psicopata. Você, a gente pode estar trabalhando aqui na televisão e a gente está sendo enganado por um psicopata. Tá, dentro da política, em qualquer ambiente. Na política tem um monte, né? Nós encontramos pessoas que vivem a fantasia, essa mentira patológica que prejudica o outro. Deixa eu perguntar para essa galera aqui, deixa eu ver com o Léo aqui, vem cá. Já te pegaram numa mentira, Léo? Várias vezes já. É? Muitas vezes. Mentira leve? Deixa eu passar pro lado de lá. Leve. Mentira leve ou não? Hã? Mentiras leves. Conta aí pra psicóloga, por exemplo. Já te pegaram uma mentira assim com namorado, se você é casado? Não. Então com a namorada. Ah, meu Deus, os homens mentem muito, André. Mentem. Com as mulheres, então, muito. Não querem enfrentar, né? Não querem confrontar aquela situação. E às vezes, para poder estender, por exemplo, um relacionamento, ele está tendo benefícios naquela relação, mas aquela relação, por exemplo, não é uma relação que ele quer estender para um casamento. Uhum. Mas ele tem benefícios e tem ganhos naquela relação. Então, ele às vezes utiliza do recurso da mentira para poder se manter num vínculo ali, enquanto em outros, né? Já contou a mentira? Esqueceu a mentira que contou e foi pego assim, desse jeito? Isso nunca aconteceu. Tem que anotar no caderninho quando contar uma coisa errada, não? Verdade. O problema da mentira, eu acho que é esse, que o mentiroso conta e depois esquece a mentira. Daí ele é descoberto, né? A gente descobre que a pessoa mentiu. É verdade. Olha lá, hein, ó. Foi descoberto agora, todo mundo está fazendo. E o Pedro, já mentiu, Pedro? Já um pouquinho, né? Gente, todo mundo aqui, ó. Quem nunca mentiu? Você aprendeu com o Erasmo que não pode mentir? Não, o rapaz ali entrevistado... O Erasmo Vieira. Na matéria. Falou uma mentira mais cabeluda, né? Aquela que o galo é melhor do que... Depende do ponto de vista. Não, aquela aí, nossa. Ai. Não pode mentir nem nos relacionamentos, né, não? É muito prejudicial, né? Você tá achando que olha aqui, ó, eu tô na câmera atrás aqui, ó. Mostra ele lá, ele tá fugindo de mim. Eu não chegar, mas eu vou aí. Qual foi a pior mentira que você já contou, Totó? Várias, qual que você quer saber? Não, conta uma aí que você possa contar, né, Totó? Porque deve ter alguma que você não pode contar, né? Não, uma vez que eu falei que eu ia viajar, eu não viajei e voltei pra casa. Não tô falando, a gente esquece, não é isso? A pessoa mente, esquece. Aí você voltou pra casa e sua mulher falou, Só me bateu. Bem feito, mereceu. Foi merecido, não foi? Foi merecido. Porque a mentira desgasta, né? Porque a pessoa tem que ter um caderninho. Né? Não tem que ter um caderninho para falar assim. O sofrimento acaba sendo muito maior para aquela pessoa que mente, porque ela tem que sustentar aquilo. Né? E o ser humano, ele tem arrependimento, ele sente culpa e se arrepende, né? É diferente aí daquelas pessoas que são psicopatas, por exemplo, que não tem arrependimento. Vou contar. O Elias tá ali quietinho. Mostra o Elias lá na cozinha. Você sabe o que ele fez com a gente hoje? Todo o programa é ao vivo. A gente corre o risco do entrevistado machucar, cair, bater o carro, alguma coisa não chegar. Ligamos para ele e falamos, tá chegando, Elias? Ele falou assim, não, tô aqui no bairro, sei lá, em Contagem. Não foi, Elias? Aí a nossa produtora Silviana ficou branca, verde, azul, cor-de-rosa. Aí falou, mas hoje não tem programa ao vivo? Tem? Aí depois ele morreu de rir e falou, primeiro, já eu já estava aqui na Band. Né? Cheio de graça, né, Ave Maria, mas cheio de graça. Pegou a peça. Me pegaram hoje, eu tinha que passar a bola para frente. Muito bem, André, muito obrigada, viu? Obrigada a você. Bom 1º de abril aí, sem mentira, né? Sem mentira. Você quer deixar um contato? Quem quiser conversar mais com você, tem um telefone, um e-mail? Telefone 3213-8285 e o celular 8658-8285. Muitíssimo obrigada. Obrigada, viu?